A nossa reflexão de hoje, do dia 163, ela é uma reflexão, acho que uma das mais importantes que eu baseei a minha vida. O que realmente importa para você? Começando em Lucas 12. E direi à minha alma: Alma, tens o depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Salmos 39, 4 e 5. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto eu sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti, na verdade. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Eclesiastes 3, 1, 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amar não é uma parte da sua vida, é a parte mais importante. Uma coisa é fato, a nossa vida, a nossa passagem terrena, ela tem um tempo pré-estabelecido, pré-determinado. A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe quanto tempo tem. E a gente vê muitas pessoas vivendo sempre no automático, naquela correria, sempre querendo fazer um monte de coisa e sem parar para refletir o que ela está fazendo da vida dela, o que ela está levando, aonde ela está levando a vida dela, qual a importância das coisas que ela tem feito. E acaba vivendo no automático sem ter uma intencionalidade, sem ter um propósito muito bem definido, sem olhar realmente o que é importante. O primeiro exercício dessa reflexão que eu deixo para vocês hoje é uma pergunta simples. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Qual ordem de importância das coisas da sua vida? E você tem vivido de acordo com isso ou não? Ou você tem vivido para as coisas menos importantes e deixado as coisas mais importantes de lado? Se a gente for analisar bem a fundo, nada é igual duas vezes. Eu posso sair hoje, ir numa lanchonete com meus amigos, e se eu for amanhã com os mesmos amigos naquela lanchonete, já não vai ser mais igual. Porque aquela pessoa já não é mais aquela pessoa de ontem. Aquela pessoa já é outra pessoa. E isso daqui a um ano já são outras pessoas, outras cargas, outros pensamentos. E isso acaba tornando tudo muito frágil. Então a gente tem que aproveitar aquele momento como se fosse o único, porque a gente não sabe. Você já parou para pensar que qual foi a última vez que você viu seu pai, se ele não está mais entre a gente? Qual foi a última vez que você viu a sua mãe, se ela não está mais entre a gente? Qual foi o momento em que você fez aquela coisa pela última vez, que você saiu com aqueles amigos pela última vez, que você jogou bola com eles pela última vez? Porque esse momento ele não avisa qual vai ser a última. Então a gente tem que viver com intencionalidade, aproveitar cada momento no seu momento, aproveitar cada dia como se fosse aquela última vez, como se fosse aquele último dia. Essa semana aí eu tive reunido com alguns padrinhos meus, com algumas pessoas que eu tinha um convívio toda semana. Toda semana a gente jogava futebol, saía do jogo, ia, fazia um churrasco, tem meu padrinho que toca violão, tem meu padrinho que canta, e a gente ficava ali naquele momento. E após a pandemia, alguns se foram, e a gente acaba que não teve mais esse convívio. E nessa semana, com os meus padrinhos que mora distante, que morava aqui com a gente em Curitiba, hoje mora no Mato Grosso, ele veio visitar a gente e a gente reuniu essa turma. E eu tava ali sentado refletindo. Cara, quantas vezes eu nem dava importância para aquilo, porque era toda semana a gente cantando, se divertindo, tocando a viola, tocando o violão, e eu tratava aquilo como rotina. E hoje me faz tanta falta aquilo, me dá tanta saudade. E vendo um dos meus padrinhos tocar, inclusive,
a idade vai chegando, ele já não tem mais a mesma habilidade, ele já esquece algumas notas, ele já esquece algumas letras, a cantoria nossa já não é mais a mesma, e muitos dos que estavam presentes, eu já nem sei mais quem são, eu já não sei o que que eles vivem, eu já não sei o que eles fazem, eu já não sei mais quem são aquelas pessoas. E para mim, por tanto tempo, elas foram tão importantes, elas tiveram tanta participação na minha vida, e hoje são praticamente estranhos. Que a gente se reuniu, foi um momento muito agradável, mas isso me fez refletir muito sobre a intencionalidade, sobre estar presente e aproveitar todos aqueles momentos. E a gente pode ver isso com os nossos filhos. A minha filha mais velha tem 8 anos, eu tenho um bebê de 10 meses. Às vezes ela quer dormir comigo na cama e eu penso, nossa, antes era tão gostoso ela dormir aqui na cama, era tão aconchegante, agora já dá um pouquinho mais de serviço, porque ela é grande, já ocupa mais espaço. Eu levava ela para a piscina quando era pequena, ela ficava o tempo inteiro no meu colo, o tempo inteiro pedindo para brincar, o tempo inteiro comigo. Hoje eu levo ela para a piscina, ela vai brincar com as amigas dela, ela vem me dá atenção porque ela é uma filha fantástica. Mas em alguns momentos ela tá ali, já com os amigos, já não tão perto de mim, já mais distante, e esse tempo vai passar, daqui a pouco vem namorado, daqui a pouco ela casa, vai ter os filhos dela. Então aquele momento que eu tinha com ela de exclusividade só para mim dentro do meu colo, já não existe mais, é o que eu estou vivendo com meu filho hoje. Então a gente tem que ser intencional sim a cada momento. Eu pautei a minha vida nessa base. Eu aproveito muito bem meus pais, sempre estou com eles. Eu aproveito muito bem meus filhos. A minha direção é Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a minha saúde, porque se eu não tiver saúde, eu não consigo cuidar de mais nada. Então, Deus em primeiro lugar, se eu não tiver Deus na minha vida, nada funciona. Em segundo lugar, a minha saúde para poder cuidar de tudo. Em terceiro lugar, a minha família. Aí sim, o meu lazer e o meu trabalho por fim e o dinheiro por último. Porque se eu não tiver Deus em primeiro lugar, nada funciona. Se eu não tiver a minha saúde organizada, nada funciona. Se eu não cuidar da minha família, não adianta nada, porque o dinheiro e o trabalho não me resolvem nada. Aí sim o trabalho e o dinheiro. Então eu pautei a minha vida sobre isso. Muita gente olha de fora e fala assim, cara, mas ele trabalha pouco. Não é que eu trabalho pouco, eu organizo o meu tempo para ter tempo livre e tempo de qualidade com a minha família. Nem que para isso eu tenha que me sacrificar fora dos horários convencionais de trabalho. E depois que eu comecei a tomar essas decisões de colocar Deus, saúde e família em primeiro lugar, a minha vida mudou. Hoje a minha vida é muito melhor. O dinheiro, graças a Deus, ele flui com mais abundância no meu caminho, porque como diz, sirva a Deus e o reino de Deus e toda a sua glória e todo o resto lhe será acrescentado. Então dedique-se de verdade ao que é importante, porque o resto ele vai vir. Só que você precisa ter coragem, porque em vários momentos eu pensei em desistir. Porque em vários momentos eu passei necessidade financeira. Mas eu estava ali firme no propósito que eu defini para a minha vida. E eu não me arrependo em nada, porque hoje a gente desfruta de uma boa vida, graças a Deus. Tem várias coisas que a gente quer melhorar, mas a gente está num processo muito bacana. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Bota intencionalidade em tudo que vocês fazem e dê valor no que precisa, na ordem correta das coisas mais importantes para a sua vida e para o seu caminho.